adora o teu nome, Senhor. Feche os seus olhos, ainda nesse mesmo espírito. É a sua adoração diante do Senhor. Oh. O Espírito Santo de Deus está aqui. Continua abrindo o teu coração e dizendo palavras de amor a esse Deus. É dia de adoração, é dia de festa ao Senhor. Fica livre aí no seu lugar. A tua igreja te louva, Senhor. A tua igreja te louva, te exalta, Senhor. Tenha liberdade nesse lugar, Senhor, e recebe a adoração do teu povo. Passeia no meio de nós, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aqui é o teu lugar, aqui é o teu lugar, o meu coração é o teu lugar. Vem, habita em mim, Senhor, habita em mim, Senhor. Nós te apresentamos a nossa adoração. É diante de ti que nós nos rendemos, é diante de ti que nós entregamos a nossa vida. Oh, faz a tua vontade no nosso meio, Senhor. Nada é impossível para ti. Traz o céu. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, Vem, faz tua vontade. Nada é impossível para ti. Traz o céu para a terra, Senhor. Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração e diz assim, fala para Ele, vem, faz a tua vontade, Senhor Deus. Eu não quero mais a minha, eu entrego o meu coração a Ti. Assim como esses irmãos desceram as águas e disseram isso, faz a tua vontade em mim. Eu não quero mais viver a minha vontade. Vem, faz tua vontade, diga. Nada é impossível para ti. Traz o céu para a terra, Espírito. Diga mais uma vez, vem, faz a tua vontade. Vem, faz tua vontade. Nada é impossível. Nada, Senhor, nada, Senhor. Traz o céu para a terra. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Nós te engrandecemos, Senhor, e agradecemos a Ti por essa linda festa. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque um dia o Senhor nos resgatou e nos amou em primeiro lugar. Por isso estamos aqui, Senhor Deus, para declarar o nosso amor e a nossa adoração, a qual o Senhor, somente o Senhor merece. Abrimos mão, Senhor Deus, da nossa religiosidade. Abrimos mão, Senhor Deus, das nossas próprias vontades e abrimos o nosso coração para Ti, Senhor Deus. Vem e faz a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Você pode se sentar, meu irmão. Que lindo, a gente tem que se recompor agora, né? Eu falava com o pessoal do batismo que todo culto de batismo é a desidratação que a gente sofre. A gente vai relembrando tamanho amor que Deus tem para a nossa vida. E a gente vai ouvindo um pouquinho da história de cada um, daqueles que escolheram estar aqui. A gente conversa, ouve o testemunho e vê tanta transformação de Deus na vida das pessoas. Como é gratificante ver que o nosso Deus faz milagres ainda hoje. Você talvez não entenda, mas a palavra do Senhor diz que um dos maiores do milagre é ver a salvação de vidas. A salvação de vidas, talvez
para você um grande milagre seja uma cura, e grande é o milagre. Talvez para você o milagre seja ver uma vitória financeira, um caso resolvido. Mas nessa manhã, Deus apresenta para você milagres maior do que todos, milagres da salvação. Então que você possa se alegrar nessa manhã, porque essas pessoas desceram as águas entendendo o propósito de Deus para a vida deles. Hoje, nós estamos no nosso 8º dia de campanha. Uma campanha que começamos no domingo passado, falando a respeito de propósitos de vida. Como encontrar o meu propósito na vida? No domingo passado, o bispo Moisés trouxe uma incrível palavra falando a respeito de que você não veio a essa terra por acaso. Você foi planejado pelo Senhor, você foi escolhido para viver o propósito dele nessa terra. E nós estamos já no 8º dia dessa campanha, orando, buscando, entendendo os propósitos dele para cada um de nós. Talvez você saia da sua casa aos domingos, às quartas-feiras, ou seja, em qual outra reunião, e venha à casa do Senhor um pouco sem entender dos seus propósitos. Talvez você saia da sua casa sabendo até dos seus propósitos, mas com dificuldade de botar em prática esses propósitos e de viver o melhor de Deus para a sua vida. Talvez você precise ser relembrado desse propósito na sua vida. E nós falaremos desses propósitos. A partir de hoje, nós falaremos de 5 propósitos nas próximas semanas. O primeiro deles será o propósito da adoração. É exatamente o que hoje nós vamos falar. Você foi criado para adorar o nome do Senhor. Você foi criado para manifestar a glória dele. Você foi criado para entregar a ele o louvor sincero do seu coração. Você foi criado para o prazer do nosso Deus. O segundo propósito que vamos falar nas próximas semanas será o propósito da comunhão, viver em unidade, viver na família de Deus. O terceiro propósito será a respeito do discipulado. Você foi criado para ter um caráter de Deus. Você foi criado para se parecer com Deus, se tornar o discípulo de Cristo. O quarto propósito será a respeito de ministério. Você foi criado para servir. Você foi criado para liberar o seu amor ao seu próximo e fazer desse reino o reino de Deus, o reino estabelecido de Deus. E o quinto e último propósito será o propósito de missões. Você foi criado para compartilhar a boa nova do Evangelho a toda criatura. Mas hoje nós vamos falar a respeito da adoração. E talvez você já saiba a respeito da adoração, mas como diz o escritor C.S. Lewis, aquele que escreveu Crônicas de Nárnia, né? E tantos outros grandes projetos lindos, que fala assim, olha, nós precisamos ser mais lembrados do que informados. Tantas informações chegam na nossa vida e a gente vai perdendo no caminho e a gente vai esquecendo os propósitos pelo qual nós fomos criados. E hoje eu quero te lembrar que você foi criado para agradar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Esse é um dos grandes propósitos da sua vida. A palavra nos ensina que a adoração é muito importante no reino de Deus. Ela é praticamente a vida e o idioma do reino de Deus. Quando nós dizemos que participamos desse reino, nós precisamos falar a língua desse reino. E a sua língua é a língua da adoração. Muitas vezes as pessoas acham que a adoração é apenas esse momento que tivemos. E é maravilhoso esse momento que tivemos. Foi maravilhoso esse momento que tivemos. Nosso coração se entrega na presença de Deus, se derrama na presença de Deus. E a cada dia nosso coração se aproxima dele. Mas não é só isso. A adoração é um estilo de vida.
A adoração é você se ligar e se relacionar a Deus todos os dias e entregar o seu perfeito louvor a Ele. Seja com palavras, seja com louvores, mas é entregar um perfeito louvor a Deus. Não é apenas sentar, ouvir uma música, mas vai além do que isso. É quando nós entendemos o propósito, como está escrito em Romanos, lá no capítulo 11, diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós temos sido ministrados durante toda essa semana a respeito desses propósitos, pelo qual nós fomos criados para agradar a Deus, pelo qual nós fomos levantados para entregar a glória que pertence somente a Ele. Então você precisa colocar isso no seu coração, precisa entregar uma adoração sincera a Deus. E como será que está a nossa adoração? O que nós temos entregue ao Senhor de coração? Qual é a adoração que nós estamos devolvendo ao Senhor? A gente precisa se fazer essa pergunta: será que a minha adoração tem cumprido o propósito pelo qual eu fui criado? Será que as minhas palavras, o meu estilo de vida, será que a minha forma de ser, a minha forma de falar, a minha forma de trabalhar, o meu proceder tem sido uma adoração ao nosso Deus? Será que o meu dia a dia, dentro da minha casa, dentro da minha família, será que eu tenho louvado e adorado o nome do Senhor junto com os meus filhos, junto com a minha casa? Será que ao acordar, ao dormir, Deus poderá olhar para mim e falar: eu me alegro com a sua adoração? Nós precisamos refletir a respeito disso. Ele nos criou para o seu louvor. E é tão maravilhoso quando a gente entende isso, que a palavra do Senhor diz que a terra louva o nome do Senhor, a criação louva o nome do Senhor. Eu tenho o privilégio de estar morando agora num lugar maravilhoso, que é praticamente dentro da floresta. Você não faz ideia, irmão, todo dia tem um bicho novo. Jesus amado, eu fico: Senhor, me cobre com a unção de zoólogo. Eu abro a minha porta e vejo um patinho. Eu abro minha janela e eu vejo um coelho. Eu abro a minha janela e vejo uma cobra. Eu abro... gente, o negócio é furioso. Está pensando que é só um passarinho? Não. Estou esperando o dia do jacaré, mas ele está guardado. E é tão maravilhoso porque, apesar de ser um lugar com tantos animais maravilhosos, é um local super silencioso. Silêncio inquebrável. Na verdade, ele é quebrado no momento onde os animais começam a fazer os seus barulhos. Quando as árvores começam, no vento, ou em meio ao vento, começam a se mexer. E é lindo quando você acorda de manhã e vê os pássaros cantando. Você abre o seu coração e fala assim: meu Deus, a criação louva o nome do Senhor. Os animais louvam o nome do Senhor, as árvores louvam o nome do Senhor, a natureza louva o nome do Senhor. E muitas pessoas acham que a natureza é um Deus, mas na verdade ela é a criação de Deus que devolve a adoração a esse Deus. Você foi criado para esse propósito também. E é tão lindo quando nós... Quem é pai aqui? Pai e mãe? Olha quanta gente. Você se alegra quando você vê os seus filhos sendo agradecidos por tudo que têm feito. Você se alegra em ver os seus filhos se desenvolvendo, crescendo. Você se alegra em ver os seus filhos tomando forma. Você abre um sorriso tão lindo quando você olha para ele. Eu tenho o privilégio de ter 2 filhos incríveis, lindos, em fases de vida diferentes. E eu vou vendo cada um conquistando o seu crescimento e sendo ensinado pela palavra de Deus. Assim também Deus se alegra quando vê você. Eu tenho certeza que quando Deus te planejou, quando Deus criou a sua vida,
mesmo antes do ventre da sua mãe, Ele já sorria para você. Ele já tinha prazer na sua vida. Ele já olhava para você e falava: eu vi que isso foi bom. Você foi escolhida em meio a tantos outros para cumprir um propósito. E esse propósito, ele precisa ser liberado em favor do nome do Senhor. Em Salmos, no capítulo 19, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. No Salmo 150 também diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então você é a criação pronta para adorar o nome do Senhor. Ele se alegra com a nossa adoração. E eu quero ler com você uma passagem que vai falar a respeito de como você tem entregue a sua adoração durante a sua vida. Às vezes a gente gasta tanto tempo vivendo a nossa própria vida, e o tempo vai passando e chega a hora da nossa morte, que todo mundo vai ter que viver isso. Isso não é algo que alguém vai poder pular. O próprio Jesus viveu a morte em favor de nós, mas com uma diferença: Ele ressuscitou e está no meio de nós. Mas a todos está reservado esse momento da morte. E desse período de vida que cada um de nós temos, como foi o nosso início e como vai ser o nosso final? Teve uma trend aí, né, nas redes sociais, que o povo botou muito, né, no início, que era, né, primeiro você começa, né, tinha um negócio desse, cada um fazia o seu texto, aí botava uma foto de uma empresa pequenininha, aí depois você melhora, aí botava uma foto de uma empresa grande, botavam de igrejas, botavam de famílias, de casamento, botaram um monte de coisa. Porque o interessante não é só como você começa, é como as coisas terminam. Não é só como você deu aquele pontapé inicial, e não deixa de ser importante o seu pontapé inicial, porque se você fizer mais escolhas nessa primeira escolha, talvez o seu final não vai ser uma boa escolha. Mas o importante é, como diz na palavra, é você combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Então você precisa construir uma trajetória que faça sentido para esse propósito de adoração a Deus. Então eu quero ler com você no livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6, do verso 1 ao 9, que vai contar a história um pouquinho a respeito do chamado do profeta Isaías. Mas é interessante que essa história começa com uma característica marcante de uma outra história que também nós vamos comentar. Vamos ler comigo lá. Isaías, no capítulo 6, no verso 1, diz assim: olha, no ano em que o rei Uzias morreu. É interessante essa frase, porque poderia começar de qualquer outra forma. No ano 700, e lá vai fumaça, antes de Cristo, Isaías, nananã. No ano que aconteceu isso, mas não, aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias, e a gente já vai entender o porquê disso. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado.
Então ouvi do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entenderam. Até aí. Essa história vai falar um pouquinho a respeito do chamado de Isaías, mas antes, como eu falei, eu vou explicar um pouquinho a situação do rei Uzias. O rei Uzias, foi um homem brilhante, um grande engenheiro, um rei vitorioso, um rei talentoso, que começou seus dias bem, temente ao Senhor, fazendo que os olhos do Senhor se agradavam. E com o passar do tempo, foi um dos reis que mais ficaram no poder. E com o passar do tempo, foi deixando que o seu coração não entregasse mais a adoração devida ao nosso Deus. Com o passar do tempo, foi caminhando e entregando a adoração a ídolos, até que Deus o toca de lepra. E no livro de 2 Crônicas vai dizer que ele morre isolado, porque foi acometido de lepra e ninguém mais pôde saber a respeito dele. Já quando a gente entende que não adianta a gente começar com todo o nosso fervor, entregar a nossa adoração, entregar o nosso melhor ao nosso Deus e deixar com que o tempo vá esfriando o nosso caminho diante do Senhor. Não adianta a gente se colocar na casa do Senhor, entregar o nosso melhor para Ele e daqui para fora viver uma outra vida. Não adianta a gente viver debaixo de aparências que vão determinar a nossa destruição. O rei Uzias, ele viveu uma grande história no início, mas terminou diante da destruição do isolamento, porque deixou de entregar a sua adoração sincera ao Senhor. Deixou de entregar o seu coração e de exaltar o nome do Senhor. Não adianta você construir uma história focada naquilo que não está sendo plantado na eternidade. Essa semana a gente teve personalidades no mundo afora que faleceram. A gente teve aí aquele lutador de luta livre, Hulk Hogan, né? Você lembra dele? Grande lutador. Teve, para quem conhece no Brasil, a morte da Preta Gil. E outros, que eu não estou aqui para trazer o obituário de ninguém, mas com certeza essas pessoas tinham muitos seguidores, pessoas que admiravam essas vidas, pessoas que se alegravam quando olhavam elas. Mas se essas pessoas não puderam plantar nada na eternidade, tenha certeza de uma coisa: as gerações vão passar e daqui a alguns anos ninguém mais se lembrará deles. Porque escreveram uma história naquilo que vai passar, assim como eu e você vamos passar, assim como nossos talentos vão passar. Às vezes morre uma pessoa com uma linda voz, com um lindo talento, e a gente fica pensando: meu Deus, por que não podia deixar isso para a gente? Não podia deixar para mim, para ter essa voz linda, para ter esse talento, para ser assim, assado. Não, quando a pessoa morre tudo com ela. Nada ela consegue deixar, a não ser que ela coloque sementes na eternidade. E assim também foi com o rei Uzias. E a única coisa que ele pôde deixar foi uma referência para começar um livro. No ano em que morreu o rei Uzias. Pouco se fala na Bíblia dele. Ele foi um grande rei, mas ele não cumpriu o propósito pelo qual ele foi criado. E qual é esse propósito pelo qual nós fomos criados, que nós já estamos falando aqui? Você precisa entregar uma adoração, de fato,
como um estilo de vida. E na chamada de Isaías para esse ministério, ele vai dando passos de uma adoração sincera ao Senhor. No primeiro momento, lá no verso 5 de Isaías, no capítulo 6, no verso 5, vai dizer assim: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, quando exclama, ai de mim, ele entende no seu coração a importância do temor diante do Senhor. Isaías, quando clama, ai de mim, ele entende a sua pequenez diante de Deus. Ele entende a sua dependência diante de Deus. Ele entende que se não for o Senhor, nós não somos nada. Então ele se apresenta diante do Senhor, entendendo o temor diante dele. Meu irmão, muitas vezes a gente chega na casa do Senhor ou vive um estilo de vida sem temor ao Senhor. A gente vive a nossa vida como se a vida não tivesse nenhum sentido. Meu irmão, você foi criado para esse propósito, para adorar ao Senhor, mas essa adoração precisa ter um temor ao Senhor. Às vezes a gente se chama como discípulo de Cristo, a gente fala com os nossos lábios, mas o nosso coração não está adorando em espírito e em verdade. A gente vive uma vida de vir todos os dias à casa do Senhor, às vezes até mesmo a gente tem bons hábitos, bons valores, mas nós não conseguimos abandonar uma vida de pecados. Quando Isaías fala, ai de mim, ele entende tamanha grandeza desse Deus. Eu não posso me aproximar desse Deus com a consciência de que eu vou continuar no pecado. Mas Deus, Ele veio e enviou Jesus para salvar a mim e você. Para te dizer que ainda dá tempo, para te dizer que há uma porta de arrependimento aberta para cada um de nós, quando nós nos derramamos na presença de Deus e entendemos a sua grandeza e vivemos debaixo do temor dEle. A gente não pode viver uma vida de adoração quando a nossa vida está voltada para o pecado. A palavra do Senhor diz, sem santificação, ninguém verá Deus. Não basta a gente se apresentar a Ele. Nós precisamos entregar uma adoração pura, sincera. A gente precisa se purificar, não porque nós precisamos ser melhores do que os outros. Eu não faço isso para me mostrar para ninguém. Eu não faço isso para dizer ao meu irmão que eu sou melhor do que ele vai para o inferno, eu vou para o céu. Não, eu sou pecador como qualquer outro. Mas a graça do Senhor me encontrou, e porque a graça do Senhor me encontrou, eu vou honrar o meu Deus. Eu vou honrar a vida que Ele me deu, eu vou honrar o sacrifício que Ele fez por mim na cruz. Porque a gente quer viver uma graça, a gente quer viver um evangelho, onde tudo pode. Meu irmão, não pode. Não pode. A Bíblia não mudou, o pecado continua o mesmo, e a gente não pode fechar os nossos olhos para isso. Às vezes a gente gosta de se enganar, às vezes a gente gosta de viver o nosso estilo de vida, e eu falava com o pessoal do batismo, às vezes a gente abre a Bíblia e só tira aquilo que nos interessa. Aquilo que não interessa a gente passa, né? Deixa até a página grudada para não cair nessa folha. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer receber a tua adoração sincera diante dEle. Assim como Isaías olhou e viu, meu Deus, eu não sou digno disso. Os meus olhos viram um rei. Eu preciso entender tamanha grandeza desse Deus que estamos entregando ao nosso Senhor. É tempo de entendermos a quem estamos servindo. Não há tempo a perder. Você foi criado
para agradar a Deus. Às vezes a gente está vivendo uma geração, o câncer dessa geração é o não tem nada a ver, o que tem, e a gente vai vivendo uma vida de relativismo. Tudo pode, Deus me aceita como eu sou, com certeza, mas Ele não quer que você continue dessa forma. Ele quer transformação, porque o Evangelho de Deus é transformação de vida. E se não há transformação de vida, você não está vivendo debaixo desse Evangelho. É hora de deixarmos para trás. Hoje nós testemunhamos aqui pessoas dizendo: eu não quero mais viver como velho homem. Mas se essas pessoas não continuarem essa caminhada de escolha, vai ser apenas um banho. Não há nada de místico nisso, meu irmão. Eu falava isso para o pessoal do batismo. A água que há aqui dentro é a mesma água que sai no cano da sua casa. O tanque ali é o mesmo tanque que, se você for numa loja de piscina, você compra. Nós que limpamos, nós que montamos, e ele vai ser desmontado até o próximo batismo. Não há nada de místico. Mas a sua decisão faz diferença no mundo espiritual. E essa decisão precisa ser tomada, seguida, praticada. Eu vou viver uma vida de santidade. Não adianta, meu irmão, a gente viver apenas da boca para fora. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 19 e 21, e você já leu isso. Você já sabe do que isso representa. E às vezes a gente se engana e a gente não se inclui dentro disso. Eu sempre estou falando, envolvendo a cada um de nós, porque eu me incluo, meu irmão. Todos os dias eu preciso me colocar diante da presença de Deus e pedir perdão dos meus pecados. Me arrepender dos meus maus caminhos. Isso é uma prática diária que eu e você precisamos fazer. A palavra do Senhor diz lá em Gálatas, no capítulo 5, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Olha que lista: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, distensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É pesado. Mas a gente precisa se reavaliar todos os dias. O que eu tenho entregue ao Senhor? Será que a minha vida tem agradado ao Senhor? Ou eu continuo a minha vida de pecados? Será que eu tenho aberto o meu coração para uma mudança do Senhor? Ou eu continuo me relacionando fora do casamento? Será que eu continuo abrindo o meu coração e entregando uma adoração sincera a Deus? Ou eu continuo fazendo da minha vida nas redes sociais uma exposição de mim mesmo? Colocando minhas fotos sensuais, colocando as fotos das minhas garrafinhas de cerveja, colocando as coisas que vão atrair os olhos dos homens para mim, mas não os olhos do Senhor para mim. É essa adoração que nós precisamos entregar ao Senhor? Não, mas nós precisamos abrir o nosso coração, nos arrepender dos nossos maus caminhos. E assim como Isaías disse: ai de mim, eu não sou merecedor, mas a tua graça me alcançou. É assim que a gente precisa viver, entregando uma adoração sincera ao nosso Deus. Esse é o propósito da sua vida, esse é o propósito da sua adoração. Honrar o nome do Senhor e ser testemunho para o próximo. Não podemos viver de fachada, meu irmão. Ele está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, não para aqueles que querem viver a sua própria vida. Porque a palavra do Senhor diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 21, diz assim: olha, se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado,
útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Se você se abster, se você quiser escolher uma vida de santificação, você vai ser usado para grandes propósitos nas mãos do Senhor. Ele não apenas vai usar você, mas vai usar você para alcançar novas vidas. Chega de viver uma vida longe do Senhor, só de aparências, meu irmão. Eu preciso viver debaixo dos olhos do Senhor para que eu o agrade de todo o meu coração. A gente precisa morrer todos os dias, meu irmão. Isso aqui que nós vimos precisa acontecer todos os dias na nossa vida. Não é só uma vez na sua vida, não. Todos os dias nós precisamos sepultar aquele velho homem que fica lutando todos os dias contra nós, querendo levantar. Mas nós não somos desse. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós vamos viver a glória de Deus. É uma escolha, meu irmão. É uma escolha que você precisa fazer. Será que eu estou agradando o nome do Senhor? Nós precisamos morrer, porque quando a gente morre, quando a gente mata o nosso velho homem, meu irmão, aí frutifica aquela semente. Para ela florescer, ela precisa morrer. E quando isso morre, quando nós deixamos o nosso eu, o nosso velho homem para trás, o que cresce em nós é a palavra de Deus. Não há espaço para as duas coisas. Não há espaço, não há lugar para os dois senhores. Nós já falamos aqui a respeito disso. Nós precisamos morrer todos os dias. Outro ponto que Isaías vai falando, está lá no verso 7. Diz assim, olha, veja, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Quando Isaías percebe que a vida dele agora, depois de entender o temor do Senhor, passa a ser uma vida consagrada ao Senhor, agora ele é capaz de entregar a sua adoração. Feche seus olhos aí um minutinho no seu lugar. Ainda não terminei não. Feche seus olhos. E eu queria que você trabalhasse junto comigo. Eu vou te dar uns segundos. Será que existe alguma área dentro de nós que está impedindo que o Senhor te use para o seu propósito? Enxergue dentro de você. O que o Espírito Santo de Deus está falando nessa hora no teu coração? Bem, eu e você sabemos aquilo que precisamos trabalhar. Mas mais do que eu e você que sabemos aquilo que precisamos ser trabalhados, lá em Salmos, no capítulo 139, vai dizer também, no verso 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Nesses 40 dias, meu irmão, que nós estamos buscando esses propósitos do Senhor, você vai descobrir que Ele te conhece. E Ele sabe exatamente o plano que Ele tem para a sua vida. Mas que você só vai viver se você deixar Ele trabalhar em você. Se você fizer essa pergunta todos os dias ao Senhor, vê se há em mim alguma coisa que te ofende, Senhor. Meu irmão, muitas vezes talvez você fale para mim, para você é fácil, pastor. Para você é fácil, você nasceu num lar evangélico,
você teve uma família assim, um assado, a sua circunstância foi essa ou foi a outra. Meu irmão, sou tão pecador quanto você. Para estar em cima aqui desse altar, você não faz ideia do que nós precisamos abrir mão. E às vezes a gente acha que, não, você não peca, você não faz esse tipo de pecado porque você não gosta. Meu irmão, quem é que não gosta de pecar? Porque quando a gente peca, a gente não está pecando porque eu quero simplesmente, como diz na minha terra, lacrar. Eu peco porque eu quero resolver a vontade da minha carne. E se a minha carne tem vontade, é porque eu quero pecar. Se a minha carne tem vontade, se eu quero satisfazer o desejo da minha carne, é porque talvez isso seja bom para a sua carne, não para você. Pecar parece que às vezes parece muito bom, mas eu não faço, porque eu não quero ofender o meu Criador. Vê se é em mim, Senhor, alguma coisa que te ofende. Chega de viver como criador da sua própria vida. Você não é o seu criador. Você é criatura para honrar. Você é criatura para não ofender o seu Criador. Quando chegar próximo da tentação, quando chegar próximo da escolha errada, fale para o Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho que te ofende. Me afasta disso e me dirige pelo caminho eterno. Essa é uma escolha que você precisa fazer, uma vida de pureza, de temor diante do Senhor, uma vida de consagração diante do Senhor. E Isaías continua falando, eu preciso viver essa vida de entrega ao Senhor. Deus não está querendo a sua adoração religiosa, deixa isso para trás. Eu repeti aqui, quando eu conversava com o pessoal do batismo, e um dos batizandos falou para mim, isso marcou, eu abro mão da religiosidade, da religião. Meu irmão, religião foi algo que o homem fez, você sabia disso. Mas nós estamos aqui porque somos seguidores de Cristo. Porque quando a gente é religioso, a gente vem todos os domingos para a igreja, bate o cartão, como diz no Brasil. Apenas para satisfazer as nossas culpas. Quando a gente é religioso, a gente vem aqui e canta apenas da boca para fora. Mas o nosso coração está como um sepulcro caiado, como diz a palavra do Senhor. Quando a gente é religioso, vir aqui não faz a mínima diferença na nossa vida cotidiana. Mas Deus está te convidando para viver uma vida de adoração, com um coração próximo, com um coração entregue totalmente a Ele, para viver esse estilo de vida vitorioso na presença dEle. Você precisa abrir mão dos seus caminhos maus, meu. Você precisa entender de uma vez por todas a quem você está servindo. E entregar ao Senhor. Fazer esse compromisso com Deus. Nós falamos aqui a respeito do batismo. E uma analogia que eu sempre faço com quem se batiza é: o batismo é o nosso casamento com Cristo. Porque quando a gente conhece a Jesus, é como se a gente estivesse ainda namorando com Ele. Aquele compromisso que parece que qualquer coisa pode ser acabado. Mas quando eu chego diante das pessoas e me apresento diante de todo mundo dizendo, é com essa pessoa que eu quero viver o resto da minha vida, esse é o batismo. Se você não quer se comprometer, se você não quer se batizar, é porque não há compromisso seu com o Senhor. E você ainda quer que o Senhor se comprometa com você, mas Ele é tão misericordioso que Ele ainda continua derramando as bênçãos dEle sobre a nossa vida. Mas o problema é que a gente não experimenta da plenitude dEle para nós. É tão interessante pessoas que vivem uma vida de relacionamento juntas, mas não querem se comprometer umas com as outras, se casando. Meu irmão,
você precisa se comprometer com as suas decisões. Assim como você precisa se comprometer com Deus. É a sua vida, é a sua história que você está escrevendo. É aquilo que vai marcar o seu coração. E diz lá no verso 8 também, essa caminhada de Isaías continua. No verso 8 diz assim, Isaías 6 no verso 8 diz: então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. O terceiro passo da adoração é você dar o seu coração em disponibilidade ao Senhor. É você se entregar a esse Deus. É você dizer ao Senhor: Senhor, conta comigo. Esse espaço aqui não é meu, é teu. Conta comigo para que o Senhor trabalhar em mim, através de mim. Conta comigo, Senhor Deus, para ser a sua voz. Conta comigo, Senhor Deus, para ser a sua resposta para a minha geração. Conta comigo, Senhor Deus, para que as pessoas, quando olharem para mim, não vê mais o Jonatas, mas vê Cristo na minha vida. Conta comigo, Senhor Deus, para que eu possa testemunhar da tua grandeza onde eu for. Conta comigo, Senhor, que quando eu sentar num restaurante, quando eu sentar numa festa, quando eu estiver no meio da minha família, quando eu estiver no meu secreto, as pessoas poderão ver Cristo na minha vida. Eu não vou precisar me esconder, porque o Senhor me conhece e conhece o meu coração. Conta comigo. Não há mais espaço para outras coisas a não ser a tua presença. É o entendimento da disponibilidade. Primeiro, eu tenho temor ao Senhor. Segundo, eu me consagro a Ele. Terceiro, eu me coloco à disposição desse Deus para trabalhar e ser trabalhado, dia após dia. Meu irmão, Ele não está procurando pessoas capacitadas. Você tem exemplos na Bíblia de homens que estavam lá, trabalhando no seu cantinho, e o Senhor os chamou para grandes obras. Pessoas que tinham medo, Ele chamou. Pessoas que não sabiam falar direito, Ele chamou. Pessoas que aos nossos olhos não teriam talento algum, mas o Senhor os chamou e os fez vencer para uma grande obra. Você tem a história de Davi que você conhece. Aos olhos humanos, o primeiro rei que poderia ser escolhido seriam os outros irmãos, os mais velhos, os mais fortes, os mais bonitos, os mais preparados para o exército. Mas Deus foi lá e falou: não é nenhum desses, Jessé. Manda todo mundo para casa, sai daqui. Está faltando algum filho aí? Ah, tem umzinho lá que está... Que filho? Não, é aquele que está lá no... Não, mas tem certeza? Faz uma revisão aí, vê de novo se não é eles, né? Porque aquele lá, não sei. Às vezes até a nossa própria família não entende que Deus não está procurando aquele que aos olhos humanos é capacitado. Deus está procurando corações que são arrependidos na presença dEle. Uma das grandes diferenças que a gente fala quando fala a respeito da história de Davi. Nossa, como Davi pecou, gente. O cara começou bem, mas pisou na bola pra caramba. Você fala, não. Às vezes você pega a Bíblia, aí você começa a ler a história de Davi, aí você fala: nossa, que legal, ele lutou com Golias. Uau! Acertou na cabeça do gigante. Nossa, aí... E aí continua ouvindo, lendo a história dele, aquela coisa toda. Quando chega lá na hora que ele dá uma olhadinha lá para a moça lá, bota o marido dela no meio da guerra. Fala: não, isso aí não é Davi não. Erraram aqui na hora de imprimir minha Bíblia. Pularam a página, fizeram alguma coisa que isso aqui não é Davi. E aí ele continua fazendo um monte de besteira atrás da outra e fala: o que aconteceu com o Davi? Uma coisa acontecendo na cabeça dele. Mas sabe o que é mais interessante na história de Davi?
ele sempre teve um coração arrependido diante de Deus. Ele sempre colocou a sua vida no altar do Senhor, se consertando dos seus maus caminhos. É claro que as consequências não foi uma das melhores, ele não teve consequências boas a respeito das escolhas erradas que ele fez na vida. Mas o seu coração era um coração arrependido diante do Senhor. Isso nos mostra que nós nunca seremos perfeitos, mas precisamos ter um coração arrependido diante de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer hoje, que o horário já está avançado, é que existem 2 versos que a gente precisa escolher. Se a nossa trajetória tem marcado uma trajetória de adoração ao Senhor ou não. Quando nós morrermos, e eu não estou muito fúnebre hoje não, pode ficar tranquilo. Mas se estivesse na sua lápide, qual verso você gostaria de estar escrito? Existe um verso que está lá, que fala a respeito do rei Uzias. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, vai dizer assim, olha, o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. E seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Fim de vida estranho, né? Morrer sozinho e com lepra. Mas você pode escolher um outro verso para a sua vida. Que está lá em Atos, no capítulo 13, no verso 36, uma citação que vai falar a respeito. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Essa última parte do verso, todo mundo vai viver. Seja o rei Uzias, seja Davi, seja eu e você. Mas o início vai ser sua escolha. Tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus na sua geração. Olha que coisa incrível. Está aí uma frase que eu gostaria de estar na minha. Tendo, pois, Jonatas servido o propósito de Deus nessa geração. Ele adormeceu. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, escrever uma história que cumpra o seu propósito nessa terra. Ah, meu irmão, a gente quer tantas conquistas nessa terra, tantas riquezas, tantas coisas, isso são saudáveis, nós precisamos de desafios na vida. Deus nos planejou também para vencer. Não é errado você cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, se divertir, ter prazeres, mas nada disso pode ser a prioridade do nosso coração. A presença do Senhor e a adoração como estilo de vida precisa ser um dos cumprimentos do propósito da nossa vida. Essa manhã eu quero te fazer esse convite. Essa manhã em que nós estamos dando continuidade à nossa campanha dos 40 dias. Esse primeiro propósito precisa estar vivo no seu coração. E não há como você entregar uma adoração, uma vida de adoração ao Senhor, com uma vida que não honra o nome dEle. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor, se você puder. Oh, glória a Deus. E assim como nós vimos aqui acontecendo, nessas 5 vidas, hoje é dia de arrependimento. A porta do arrependimento está aberta para nós. Porque um dia Jesus veio para pagar o preço dos nossos pecados. Um dia Ele veio para me dar e para te dar livre acesso a Deus.
hoje é a sua oportunidade de dizer: Senhor, eu quero morrer para o mundo. Recebe a minha adoração. Ai de mim. Ai de mim. A minha vida só tem razão se for com o Senhor. A minha vida só tem sentido se for para agradar a Ele. Feche seus olhos. Feche seus olhos com convicção. E eu queria convidar você para que você tivesse coragem. É coragem. E lembra como eu falei, quando você começa bem, você precisa ir até o final. Talvez o seu início não foi tão bom assim. Mas ainda há tempo de você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, estou aqui renovando a minha aliança contigo. Recebe a minha adoração. Todos estão de olhos fechados. Eu peço, por favor, que fechem seus olhos. Nós não queremos causar constrangimento a ninguém. Mas se você quiser fazer essa reconciliação com o Senhor, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. E mesmo se alguém estiver olhando para você, olha, ninguém está nem aí, não. É a sua vida diante do Senhor. Ninguém vai te levar para o céu, é só você. Então vem sem demora, se prostra aqui aos pés do Senhor e fala: Senhor, é a minha chance. É a minha chance de entregar a minha adoração sincera. É a minha vez de entregar, de rasgar o meu coração diante de Ti. É a minha chance, Senhor Deus, de entender o temor do Senhor. É a minha chance de viver algo novo com o Senhor. Então eu vou diante do Senhor entregar o meu coração. Dizer: olha, não há mais tempo para viver numa forma de engano, mas é tempo de reconciliação com o Senhor. Vem aqui na frente. Vem aqui, tenha coragem. Eu não quero te expor não, eu só quero te dar a oportunidade de você ter coragem e confessar com a sua boca, dizendo: olha, eu estou pronto para viver o sobrenatural de Deus. Eu estou pronto para entregar a minha adoração sincera a Deus. Eu estou pronto para viver um novo tempo com Deus. Nós vamos cantar. Eu tenho certeza que essa palavra falou o seu coração. Não foi por mim, não. Eu só sou o porta-voz daquilo que Deus está mandando. E Ele está falando com você. Então abre o seu ouvido e deixe Deus tocar no seu coração. Não deixe que o seu orgulho te prenda. Não deixe que as suas certezas possam esconder o valor pelo qual você foi criado. Meu irmão, diante de muitas e muitas criações, diante de muitas e muitas galáxias que esse mundo, que esse universo possa existir, Ele te criou para você ser o porta-voz da adoração dEle nessa terra. Aleluia! Você precisa sair daqui consciente hoje que você é propriedade de Deus. Você é ungido de Deus. Você é servo desse Deus. Você é adorador de coração ao Senhor. Então entregue-se a Ele. Fala: Senhor, conta comigo. Conta com meu coração. Eu quero viver o seu melhor para a minha vida. Eu quero viver um estilo, não o estilo que o mundo separou para mim, mas o estilo da tua vida para mim. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. E venha na casa dEle. Aleluia, Jesus. Nós te entregamos, Senhor Deus. Em espírito e em verdade, Essa vida é tua, Senhor Deus. te adoramos. Entregue o seu louvor de coração ao Senhor. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Levante suas mãos e diga: vai. Rei dos reis e Senhor
Há um verso que está em Marcos, no capítulo 12, que diz assim: ame ao Senhor o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Você pode ler comigo? Vamos ler juntos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É para isso que você foi criado. Vamos orar aqui nessa manhã. Feche seus olhos. Vamos orar, Pai. Nós te apresentamos essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Senhor Deus, reconhecendo e renovando as suas alianças diante de Ti. Senhor Deus, porque reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que Tu és o Todo-Poderoso, e com temor dizemos: ai de nós, Senhor Deus. Nessa manhã, queremos que Teu Espírito, Senhor Deus, trabalhe em nós e nos consagre. Trabalhe, Senhor Deus, na nossa vida, para que possamos ir e falar do Teu amor, entregar, Senhor Deus, a Tua palavra, manifestar, Senhor Deus, a Tua misericórdia, aonde quer que passarmos, Senhor Deus. Renova a aliança na vida do Teu povo, renova a convicção na vida do Teu povo, que possamos, Senhor Deus, ter uma conduta que Te agrade, que possamos, Senhor Deus, enxergar, Senhor Deus, a nossa adoração diante de Ti, mas não segundo os nossos olhos, segundo os Teus olhos para a nossa vida, Pai. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E no último verso, quando o Isaías faz esse caminho de entrega ao Senhor, lá no verso 9, diz assim: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo. Vá, fale do amor de Deus, manifeste a vontade de Deus, manifeste a misericórdia do Senhor. Vá fazendo o nome do Senhor conhecido em verdade. Em verdade. Levante as suas mãos lá no alto. E em nome de Jesus, que a unção do Senhor venha sobre a sua vida, que você saia daqui hoje revestido pelo poder do Senhor Jesus, prontos aí a este mundo cumprir o propósito do Senhor sobre a sua vida e fazer novos discípulos para a glória de Deus. Que a unção do Senhor recaia sobre a sua vida e que você viva o sobrenatural dele para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aleluia! Jesus, diga! Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, para terminar, vai! Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, diga! Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, que palavra incrível, tocante, desafiadora. Que você possa entender essa palavra e se posicionar